do que é hoje. O que historicamente você consegue esclarecer para a gente? Bom, a Venezuela, na época de 1914, ou seja, na década dos anos 10, a Venezuela era uma república bananeira. Bananeira e o pouco gado que tinha era para consumo interno, mas a Venezuela era bananeira, exportação de banana, certo? Em 2014 se descobre o petróleo, descobriram que a Venezuela era rica em petróleo, jacimentos que ninguém imaginava. E em 2014 se dá começo à exploração petrolífera na Venezuela. Aí passaram anos, muitos anos. Os americanos, em parceria com o governo venezuelano, ajudaram muito, porque eles tinham mais experiência que a gente, porque foi nos Estados Unidos que se descobriu o petróleo, certo? Na região de Texas, se não me engano. Então eles já com mais experiência que nós venezuelanos na época, Venezuela fechou uma parceria com os Estados Unidos, vieram os americanos e os canadenses, mais que tudo americanos, para a exploração do petróleo. Aí na Venezuela se implementou a Shell, Mobil, Gulf, Texaco, todas aquelas empresas petrolíferas que podiam ser parceiras da gente. Aí foi indo, foi na época de Marcos Pérez Jiménez, que foi ditadura militar, que o boom petrolífero começou a ganhar mais capital na Venezuela. De fato, Marcos Pérez Jiménez, com essa produção de petróleo, com essa produção de petróleo, ele começou a desenvolver Venezuela, a fazer rodovias de grande magnitude, construções de prédios, shopping, ou seja, a desenvolver a uma futura Venezuela com boas condições ou infraestruturas de moradia e de rodovias, certo? Até hoje tem prédios que o Pérez Jiménez fez, que são prédios de envergadura, tá? E as rodovias, as principais rodovias da Venezuela, quem fez foi o Pérez Jiménez, certo? Era um militar, era uma ditadura militar, lógico, tinha repressão contra os partidos de esquerda, que ele não aceitava, o Pérez Jiménez era um militar do exército, e ele não gostou, ele não aceitou a esquerda como braço ou política influente na Venezuela, que influenciasse na Venezuela. Ele atacou, ele mandou muita gente para a cadeia, uma repressão contra ele, contra a esquerda, e em 1958 ele tem o derrocamento do Pérez Jiménez, da esquerda venezuelana, com apoio de alguns militares, derrocaram o Pérez Jiménez em 1958. A indústria petroleira continuou, certo? Aí em 1958 tem eleições e ganha Rómulo Betancourt, que era do Partido Acción Democrática. Aí começou, na verdade, o maior desenvolvimento petrolífero da Venezuela, e o ganho per capita para a população era grande, certo? Tínhamos na Venezuela a produção de petróleo, para nós é muito importante. Hoje em dia está sucateada, certo? Mas foi muito importante para a Venezuela a produção de petróleo e o desenvolvimento de Venezuela, certo? Todo era o petróleo no meio e o resto das produções envolvendo a produção, agricultura, gado, a indústria automotiva, tudo era envolvida com a indústria petrolífera, certo? Ali, os partidos
mais tradicionais na época era a Ação Democrática e COPEI. O COPEI eram os demócratas cristãos. Aí nasce o que chamamos a gente é o pontofigismo. 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 Que é o pontofigismo? O pontofigismo se chama assim porque foi assinado, esse acordo foi assinado numa cidade que chama Ponto Fijo. Ponto Fijo. Seria em português seria ponto fixo. Ponto fixo. Em espanhol é Ponto Fijo, que fica no litoral, bem na frente das Antilhas holandesas de Curaçao e Aruba. Você chega aí na beira do mar, se está claro, se não tem nuvem, também dá para enxergar, Curaçao. E à noite você vê as luzes da ilha, é bem perto. Então, por isso que chama o Acordo de Ponto Fijo, que foi um acordo para eles ter uma alternância político-social do governo venezuelano. Um tempo um tempo outro, um tempo outro, dependendo muito das eleições. Certo? Ou seja, eu ganhei, ganhou a Ação Democrática, ganhamos, tudo bem. Ou seja, era COPEI, estava a Ação Democrática governando, e quem ia ganhar na certeza era a COPEI, que os demócratas cristãos. Aí passava os 5 anos de governo, a Venezuela antigamente eram 5 anos de governo, e nas próximas eleições, se voltava a ganhar a COPEI, tudo bem, continuava a COPEI. Se ganhava a Ação Democrática, então a COPEI entregava para a Ação Democrática e tudo corria na normalidade. Tá? Até aí veio o Caracazo, o famoso Caracazo, no ano 89, teve eleições no ano 88. O candidato da Ação Democrática foi o ex-presidente Carlos Andrés Pérez. Ele ganhou as eleições. Certo. E o FMI, a Venezuela estava endividada, certo? Como todos os países da América do Sul. Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, o FMI. O FMI ditou para o governo venezuelano tinha que fazer umas medidas de aumento da melhor, que era a gasolina. Para ninguém é um segredo que a Venezuela sempre teve a gasolina mais barata do mundo. Chega a centavos. Cêntimos, na época era cêntimos. Cêntimos ou centavos da moeda brasileira. Sim. Mentre aqui vocês pagavam, por dizer um valor, R$5 de 1 litro, a gente pagava 50 cêntimos por 1 litro. E tínhamos 4 tipos de gasolina. E aqui na época o Brasil só tinha uma. Não existia. Uma e ruim. Né? Uma e de baixo octanagem. Então o que acontece? O Fundo Monetário Internacional exige para o governo de turno, que foi Carlos Andrés Pérez, tomar medidas para criar taxas, e a taxa mais fácil ou que de mais uso era a gasolina. O Carlos Andrés aumentou, se eu falo ninguém vai acreditar, cêntimos. Se a gasolina custava 50 cêntimos, a gasolina ia passar a custar 52 cêntimos. No ano 89 foi isso. O povo não gostou. Mas por que não gostou? O povo não gostou? Porque já estava o Partido Comunista da Venezuela e outro que chama Gallo Rojo, que é Galo Vermelho, infiltrado na população venezuelana contra o governo do Carlos Andrés Pérez. Então, esses dois partidos, essas duas organizações políticas, começaram a mexer na população para sair nas ruas e fazer e manifestar. As manifestações começaram de forma pacífica. Eu numa cidade que fica a 45 minutos de Caracas, que chama Guarenas e Guatire, que pertencem ao estado Miranda.
Essas duas organizações esquerdas, comunistas, vendo que o povo só estava no Pacífico, eles começaram a tomar ônibus, carro, queimar ônibus, a fazer a baderna como eles queriam. Queimar ônibus, saquear, roubar. E aí aconteceu. Então, essa manifestação se estendeu para Caracas, Valência, Maracaibo, as principais cidades da Venezuela. Teve morto? Sim, teve muito morto. Por quê? Porque os cubanos já estavam com essas duas organizações políticas e de uma forma ou outra eles começaram a distribuir armamento, mais que todo revólver na época. Então começou o confronto da Guardia Nacional e as polícias contra a população que atirava contra eles. Morreu muita gente? Sim. Morreu muita gente inocente? Sim. Morreu muita gente inocente, que não tinha nada a ver nas manifestações pelas balas perdidas, lamentavelmente. Morreu muito Guarda Nacional, morreu muito policial, mas também morreu muitos manifestantes armados dessas organizações políticas. Essa foi uma cruz que carregou Carlos Andrés Pérez por todo esse governo, por todo esse processo de governo de 5 anos. E já o Chávez estava formado como militar. Já era militar, o Chávez já era militar. E ele se aproveitando dessa revolução aí de manifestações, ele começou a entrar na política comunista venezuelana. Um detalhe muito importante: o Chávez, quando estava na academia militar, já tinha informação que ele tinha uns pensamentos muito esquisitos. Pensamentos que não eram acorde com a formação militar para a época. Mas acontece que o pai do Chávez era compadre do Rafael Caldera. E o Chávez era o afiliado do Rafael Caldera, que foi presidente da Venezuela. Então o Chávez já começa a fazer aquele movimento que se chama MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário 200. Ou seja, quando você fala Movimento Bolivariano Revolucionário, o primeiro que pensamos é, o sea, não tem outra, esse aqui é comunista. Então, na época, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, pediu que essa sigla, essas letras não podiam conformar um partido político. Então ele criou Movimento Venezuelano Revolucionário. Também não. Então ele criou, para poder se inscrever nas eleições no ano 98, ele criou o PSUV, Partido Socialista Único da Venezuela, que é até hoje a organização política que representa eles. Tá? Então, voltando ao Caracazo, morreu muita gente, como eu falei, inocente. Nossa, foi um desastre. Acabaram com o supermercado, tudo que tinha direito. Foi bastante chocante, bastante feio essas manifestações que acho que foi 3 dias de manifestações. Então tivemos o Carlos Andrés Pérez vendo a situação, ditou um toque de queda, né, para acalmar as manifestações. E foi a única maneira e jeito de calmar as manifestações.